Bem, queridos, vamos continuar a nossa aula. Na verdade, eu parei, eu estou com um problema de informática. Meu computador está superaquecendo e ele desliga. Então, funciona meia hora e espero ele esfriar. Só Jesus, mas essa história vai mudar, se Deus quiser. Mas vamos trabalhando com a ferramenta que temos, não podemos parar. Como motivar e reproduzir, motivar e produzir satisfação às necessidades do grupo. E nós paramos na letra B falando de reconhecimento, valorização do que foi feito. Reconheça, valorize, tá bom? Saiba dar os créditos, elogie publicamente. Agora, para você continuar motivando e produzindo satisfação às necessidades do grupo, é necessário ter interesse, acompanhamento do que está sendo feito. Acompanhe, esteja sempre presente. Como eu falei, não precisa ser o tempo todo, mas vai lá, mostre que o que eles estão fazendo é importante. Não esteja lá como um fiscal, esteja lá como uma mão amiga. Não precisa estar constantemente também para inibir. Principalmente quem está começando a pregar, é difícil pregar perto de pregadores. Entende? Quem está começando, às vezes é difícil perto do líder maior. Então, mas se você for lá dar uma palavra de incentivo e de elogio, com certeza isso será de grande proveito. Para continuar motivando e produzindo satisfação às necessidades do grupo, é necessário ter responsabilidade. Ter sobre o controle o que está sendo feito. Entende? Responsabilidade, ter sobre o controle o que está sendo feito. Então, isso condiz com o que nós já falamos no anterior. Você não vai demonstrar que você está ali para fiscalizar, mas aquele feedback da equipe, do que está sendo feito, como está sendo o aproveitamento. Nessa hora você pode dar um conselho de como desenvolver melhor, ouvir quais são as dificuldades, mas tenha noção do que está acontecendo. Existem casas que estão caindo e o proprietário não sabe. Entende? É uma situação bem complicada. É necessário que você tenha sob controle. Não estou dizendo que você seja controlador e dominador. Quando eu digo estar sob controle, é estar ciente do que está sendo feito e entender que, mesmo que você colocou alguém para fazer o trabalho, mas você é responsável, então tenha responsabilidade. Tá? Então isso é para motivar e produzir satisfação para as necessidades do grupo. E ainda, para motivar e produzir satisfação às necessidades do grupo, progresso. Progresso. Buscar fazer mais do que foi feito. Sabe o que é isso? Sair da mesmice. Sair da mesmice. Mais do que foi feito. Isso é trabalho com excelência. Às vezes, é o que eu falei, vai fazer um trabalho, for fazer, faça o melhor. Foi feito bem feito, foi com excelência, foi um item anterior, nós falamos disso, né? Realização, né? Acho que foi a realização foi na letra A, né? Realização. Fazer bem feito. Então, agora aqui na letra E é progresso. Se na letra A você fez e fez bem feito, na letra E aqui progresso. Quando você for fazer, faça melhor do que na letra A. Então buscar fazer mais do que foi feito. E não só em quantidade, mas em qualidade. Mais em qualidade. Eu sei que não é fácil, mas são segredos que a gente aprende. Eu estou acostumado a presenciar, dizer que eu gosto, não vou dizer que eu gosto. Mas o pessoal, eu vou pregar na igreja e o pessoal diz, eita pastor, faz 10 anos que o senhor esteve pregando aqui, o senhor lembra? Lembro. Então o senhor nem conhece mais o povo. Eu falei, não, eu me lembro de todos. Nas casas que eu comi, eu nunca esqueço. O povo que eu visitei, eu nunca esqueço. Quem participou de uma roda de churrasco comigo, eu não esqueço. Eu conheço o povo, pastor, faz 10 anos, mas eu me lembro. Não, o povo mudou. Assim, renovou. Ok, mas fatores precisam ser analisados. A grande verdade é que eu prego numa igreja 10 anos atrás com 150 membros.
Aí eu venho 10 anos depois e prego, e a igreja tem 150 membros, e às vezes já não é mais os mesmos membros. Dos 150 tem 30, o resto tudo é o povo que renovou. Já falamos da igreja como rodoviária, né? Do mesmo tanto de gente que chega pelo embarque e sai, né? Ou seja, pelo ponto de táxi, pelo ponto de entrada, é o mesmo tanto de gente que sai pelas plataformas. Precisa se fechar a porta dos fundos. Então, é necessário sim a quantidade, mas com qualidade. Vamos buscar fazer mais do que foi feito. Vamos ter progresso. Vamos ter progresso. Tá bom? Porque tem uma teoria, irmão, Noé fez 120 anos e conseguiu salvar ele mais 7, a sua família. Se eu salvar minha casa já tá bom demais. Eu sei que se você salvar a sua casa é bênção, e que com um século de ministério salvar 8, isso é ótimo. Mas não vamos usar isso como desculpa para mediocridade? Não vamos usar isso como uma cortina para irresponsabilidade, para nos guardarmos de trás dela e dizer que estou bom demais, estou conseguindo manter. Conseguir manter é bom, mas conseguir se superar e buscar mais do que foi feito é excelente. Progresso. Progresso. Você é brasileiro? Lembra do que está escrito na frâmula verde-louro? Na bandeira, né? Vai dar certo. Com ordem e progresso. Então, continuamos, né? Eu quero falar de um assunto aqui, que são os 4 gigantes da alma. 4 gigantes da alma, falando da alma de um líder. E se você vê, é como se fosse, estou falando de como se fosse dados empilhados. Esses 4 gigantes, é perigoso eles desmoronarem, tá? Vamos falar aqui de autoimagem, de medo, dever e amor. Autoimagem, medo, dever e amor. Esses 4 gigantes da alma aqui, ó, da alma de um líder, nós devemos reconhecê-los e orientá-los no interesse de nossa liderança. Estou falando de você reconhecer em você mesmo. Olha o martelo aí querendo esmagar o líder, tá vendo? Então, isso não é para você mudar nos outros, é para você mudar em você. 4 gigantes da alma que você deve reconhecer e orientar em interesse de sua própria liderança. O medo, a autoimagem, o dever e o amor. 3 destes gigantes são gigantes que colocam obstáculos. Apenas um abre portas. Claro que você já sabe que é o amor que abre portas. Mas o amor também é um gigante que às vezes nos faz sofrer, tá? Então precisa muito se conhecer o conceito de amor. Deixa eu continuar. Vamos falar aqui dos 4 gigantes da alma. O medo é um gigante enraizado profundamente, que se alimenta na necessidade de preservar a vida ante o perigo, mas que se alia com a imaginação e cria neuroses que são capazes de paralisar completamente a vida de uma pessoa. Você não pode ser dominado pelo medo, e nunca pode deixar que o medo não deixe você se desenvolver como líder. Tem gente que tem vontade, mas por causa do medo, ele não fala publicamente. Tem gente que tem vontade, mas por causa do medo, ele não consegue liderar em público. Tem gente que tem vontade, mas por causa do medo, o medo é uma grande barreira, um gigante enraizado profundamente. Você não pode permitir que seus medos e as suas fobias lhe atrapalhem no seu desenvolvimento intelectual, espiritual, emocional, profissional. Lidere a sua vida, lidere os seus medos. Porque o medo é sofrer por antecipação. Medo de que alguma coisa aconteça. Entende? Pode até acontecer, se acontecer é por permissão de Deus. O que Jó mais temia era por seus filhos. E ele se levantava pela manhã e oferecia sacrifício por eles. Aí diz, depois que os seus filhos morreram, ele diz: o que eu temia me aconteceu.
É um caso. Mas é comprovado que 80% dos nossos medos só nos causam ansiedades e sofrimento prévio, mas não acontecem. Isso é tratado de psicologia. 80% dos nossos medos não acontecem. Então, domine os seus medos, até porque toda fobia tem uma origem. Toda fobia tem uma origem. Eu estava conversando com alguém esses dias que ela tem farmacofobia, ou seja, ela tem fobia de tudo que é medicamento, de tudo que é remédio, de tomar uma injeção, uma agulha. Mas eu fui conversar porque ela, com uns 10 anos de idade, sofreu de um acidente e ela teve que ser colocada em camisa de força no hospital para poder reconstruir a sua face e levou mais de 20 pontos na face. Então, para uma criança, hoje ela tem 33 anos de idade, mas ela tem medo de hospital, tem medo de tratamento, entende? Ela tem medo até da anestesia, da agulha que vai dar anestesia para depois não sentir dor, mas eu vou sentir a picada da agulha da anestesia. Você está me entendendo? Você pensa que essa pessoa gostaria de ser assim? De ir no dentista fazer um tratamento, mas vai por necessidade, mas que é uma dificuldade tremenda, é um medo. Trate os seus medos. Você sabia que é possível? É possível. É tão possível que depois você pode se apaixonar de querer gastar com plásticas, né? De fazer cirurgias e coisas desse tipo. Trate os seus medos, porque toda fobia ela tem uma origem. Por exemplo, tem pessoas que não vivem felicidade plena num segundo casamento, porque ele tem medo de tudo o que aconteceu com o seu primeiro casamento vai se repetir nesse segundo. A pessoa foi traída. Interessante que o traíra, né, ficou de boa, não sofreu nada. Agora o outro que lhe ama num segundo casamento recebe o sermão, paga o pato, porque você tem medo que esse outro faça igual ao primeiro. Entenda que você está casado com outro ou com outra e não com aquele traidor. Você está me entendendo? O que eu quero dizer é liberte-se dos medos e seja feliz. Eu me lembro que, olha, Deus me colocou para viajar, para atender agendas muito novo. Muito novo. E eu não vou mentir para você, eu já sofri muito. Porque as viagens minhas de avião, elas iniciaram em 2009. Mas antes de 2009 eu viajava só de ônibus e tinha agenda para atender que era 4 dias de ônibus, irmão. 4 dias de ônibus, não sei se você sabe o que é isso. E eu tinha um problema de entrar em banheiro de ônibus e depois entrar em banheiro de avião. Me permita lhe dizer, eu não sou psicólogo de formação. Não tenho formação de psicologia. Mas eu consigo dar aula de psicologia para um psicólogo. Pelo fato de eu ser nerd e estudar sobre o assunto. Entende? E quando eu estou falando para você que eu consigo dar aula de psicologia para psicólogo, eu falo porque eu tenho amigos formados em psicologia que se assentam comigo. Porque gostam de me ouvir discorrer sobre o assunto. E, inclusive, eu tenho amigos que se assentam comigo para me falar de casos específicos de pacientes seus, para que eu lhe passe conselho. E ele vai aconselhar o paciente, dá para entender um negócio desse? Mas um dia, estudando, eu descobri que todo medo tem a sua origem. De onde foi o meu medo? Você vai rir de mim. A minha fobia, né? Que na verdade é claustrofobia o nome, né? A fobia de entrar no banheiro do avião ou no banheiro de um ônibus. Você vai rir. Mas naquela época, eu me lembro, eu era uma criança, saindo da infância para a adolescência, fiquei sem pai, sem mãe. E um dia eu estava viajando sozinho de Porto Velho, Rondônia, para o Acre, Rio Branco, no Acre. E eu entrei no banheiro de um ônibus. Só que não sei se você já viu, porta de banheiro de ônibus, ela abre para fora.
né? Aí quando você puxa para dentro, ela fecha. Eu entrei no banheiro de um ônibus, fiz a necessidade que eu precisava. E na hora de eu abrir a porta, eu não conhecia a porta que abre para fora. Para mim, toda porta abria para dentro. Eu puxava, tentei abrir essa porta. E essa porta não se abria. A porta não se abria e aquilo foi me dando um desespero e eu comecei a suar. E eu fiquei mais de 1 hora sofrendo ali. Chorei, a porta não se abria. Depois alguém bateu na porta, precisou usar o banheiro e, para resumir, alguém puxou e a porta se abriu para fora. Para mim foi um alívio, mas eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Entende? Quando você descobre a origem do seu medo, é mais fácil você tratar. Porque você descobre que um dia te amarraram numa camisa de força para dar 20 pontos na sua face. Isso foi por necessidade. Mas outros tratamentos médicos que você for fazer não significa que você vai passar pela camisa de força, não será a mesma dor e tão pouco você vai levar 20 pontos e nem será acidente. Às vezes é uma coisa programada e estudada, tá? Então, quando você conhece a origem dos seus medos, fica mais fácil tratar as suas fobias. Mais fácil tratar as suas fobias. Liberte-se dos seus medos. Eu dirigi uma congregação e eu tive experiências amargas. Aí tem pessoa que diz, eu não quero mais saber de ministério. Eu não quero mais dirigir congregação. Porque ele acha que ele vai sofrer as mesmas coisas e não deu certo em outro canto, também não vai dar certo aqui. Então liberte-se dos seus medos. Liberte-se dos seus medos. Não deixa que o medo seja um gigante na sua alma. Outro gigante da alma de um líder, aqui está. Outro gigante da alma de um líder, a autoimagem. Não é imagem, é autoimagem. É um conjunto de ideias, de conceitos, de opiniões, imagens que alguém tem de si mesmo. É autoimagem. É o conceito, o conjunto de conceito, ideias, de opiniões, as imagens que você tem de você mesmo. Bem como a imagem que supõe projetar para outras pessoas. Não sei se você lembra, mas nós falamos, acho que foi na terceira aula, quando nós tratamos de psicologia pastoral, que nós falamos do eu aberto, porque todos nós temos a tendência natural de vender aparências, e principalmente na liderança, estamos liderando um grupo, nós analisamos como que as pessoas nos veem, tá? Como que as pessoas nos observam, como queremos ser vistos, e nós tentamos vender uma aparência. Então você tenta se projetar para as pessoas do jeito que você se vê, só que tem gente que se martiriza com isso, entende? E acaba se perdendo nos detalhes, até principalmente se você for querer mostrar aquilo que você não é, ou querer doar aquilo que você não tem, entende? A gente só dá aquilo que tem. Então ofereça o seu melhor, tá? Mas não queira pagar de super-homem, de super-mulher, ou de super-homem ou de mulher maravilha. Está na hora de nós, como líder, passarmos aos nossos liderados a visão de que nós, como líderes, e principalmente como homens de Deus, como pastores, nós somos, como diz a Bíblia, como Elias, sujeito às mesmas paixões. Somos tão homem e tão mulher quanto os outros, sujeitos às falhas, sujeitos aos erros. E tem gente que sofre com isso, com autoimagem, pela necessidade de ser perfeito. Não deixe que isso mate a sua liderança, a necessidade de ser perfeito. Seja excelente. Mas quando você errar, quando você falhar, não tenha vergonha de entrar diante do Eterno, de chorar e dizer assim, o Senhor sabe que eu falhei, mas como eu tinha vontade de ter acertado. Então, não deixe que a autoimagem lhe esmague, que a autoimagem lhe mate. Tá bom? Dê o seu melhor, dê o seu melhor. Mas não morra para mostrar para os outros aquilo que você não é. E
isso aqui tem pessoas que não têm noção de autoimagem, ou porque isso é noção de psicologia, né? Tudo esses 4 fatores que eu estou mostrando é psicologia. Tem gente que não tem noção disso e são as pessoas consumistas. Porque o que é uma pessoa consumista? O consumista, ele gasta o dinheiro que não tem, comprando aquilo que não precisa, para se aparecer, para mostrar para quem não quer ver. Você está entendendo? Por exemplo, alguém vai me chamar de quadrado, não tem problema, eu me exponho. Quem muito fala até muito erra, pode ser que eu esteja errado, mas deixa eu falar a minha opinião para você. Sou contra a festa de... Festas? Não, não sou contra festas. Mas tem nubentes, ou seja, noivos que se casam e moram de aluguel. Mas eles gastam no casamento o que seria a entrada de um apartamento. Você está entendendo? Só para mostrar para os outros, não, porque eu tenho 150, 200, 300, 400 convidados. Aí ele quer mostrar para os convidados que ele teve um casamento lindo e perfeito. Aí ele gasta a entrada de um apartamento, eles gastam a entrada de um apartamento na festa de casamento. E sendo que o que ele está morando de aluguel seria só para pagar o restante das prestações. Mas ele gasta o que não precisa, ou melhor, gasta o que não tem, comprando o que não precisa para mostrar para quem não quer ver. As pessoas vão lá no casamento e ainda saem falando: o casamento de fulano foi melhor. Não era melhor o investimento em você mesmo? Fazer um casamento talvez só na igreja? Quer comer e fazer uma noite especial? Junta 20 pessoas que são especiais na sua vida, uma família, entendeu? Coisas desse tipo, mas não, tem que fazer festa para 400. Eu conheço meninas que completam 18 anos e o pai e a mãe ainda estão pagando a festa dos 15. Quando eu digo que está pagando, eu já estou falando 3 anos pagando dívida, é porque não tem recurso. Mas sem recurso, mas fez uma festa, meu Deus do céu, para mostrar. Você está entendendo? Então, não deixe que a autoimagem lhe esmague. Você não tem que provar nada para ninguém. Seja você mesmo. Seja autêntico com você mesmo. Seja real com você mesmo. E assim você vai ser natural com os outros. Não deixe que a autoimagem lhe mate. Pois é. E aqui está o terceiro gigante da alma de um líder. O dever. Alguém sempre diz: deixa eu ir porque o dever me chama. O dever é um gigante que entulha o caminho das pessoas com muitas obrigações, podendo esmagá-las com tantas destas que acabam produzindo tédio e imobilidade. Tá? Obrigações são muitas e às vezes algumas obrigações destas podem acabar produzindo tédio e imobilidade. Então tem gente que assume responsabilidades que não dará conta de cumprir. Porque eu nasci para servir. Você nasceu para servir, mas o mundo são mais de 7 bilhões de pessoas. Não sirva sozinho. Faça parte de um exército. Não assuma responsabilidades que você não dará conta de cumprir. Tá bom? Até porque se você assumir, você vai ter que se virar nos 30 para cumprir. E se você não cumprir, é porque você é irresponsável. Você assumiu uma tarefa e não deu conta. Não deixe o dever lhe esmagar. O dever, ele é um gigante que entulha o caminho das pessoas com muitas obrigações e podendo esmagá-las com tantas destas que acabam produzindo tédio e imobilidade. Então tenha deveres a ponto de se movimentar, de ser ativo, proativo. Tenha deveres, mas não tenha deveres ao extremo, a ponto de te imobilizar. Não consigo fazer nada por causa das obrigações. Tem gente que não sabe o que é um dia de descanso. Aí é crentão, né? É porque não é aqui o nosso descanso. Então tá bom, irmão, morre e vai descansar na glória. Se você acha que é assim, né? Só vou descansar quando morrer. E pode esperar que não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Tá bom? Então,
Descanse. Coordene o seu tempo. Sabe, eu fico olhando. Tem gente que me dá uma desculpa, aquela desculpa mais besta, é porque eu não discuto com tolo. Vou discutir com tolo? Quando a pessoa diz assim, eu não tive tempo, eu queria estudar, pastor, mas o meu tempo aqui se complicou. Não dá de fazer o curso porque eu não tenho tempo. Não dá de fazer o curso porque não tem tempo. 1 hora de aula por semana, você não tem tempo. Eu vou fazer o quê? Se você não coordena o seu tempo? É necessário coordenar o tempo. É porque o senhor não sabe da minha correria. Sei mais do que você imagina. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E você vai ver que há tempo de nascer e tem tempo de morrer. Cuidado! O de nascer já passou. Só falta chegar para você o tempo da morte. Então, você está nesse intervalo aí entre nascimento e morte. O tempo do nascimento já aconteceu, só falta chegar o tempo da morte. Agora entenda, tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Tem o tempo de entristecer-se, de alegrar-se. Sim. Tem tempo de abraçar, tem tempo de afastar-se de abraços. Tem tempos de juntar pedras e tempos de espalhar pedras. Tem tempos de plantar e tem tempos de colher. Tem tempos de rasgar, tem tempo de coser, quer dizer, de costurar. Tem tempos de guerra, tem tempos de paz. Tem tempo para tudo. Acha para mim ali o tempo de estudar? Ache. Ache para mim, em Eclesiastes 3, tempo de servir a Deus. Não existe. Ninguém tem tempo para estudar. Ninguém tem tempo para servir a Deus. Não tem. Não, é verdade, não existe. Esse tempo não existe. Esse tempo é você que faz. Porque quando você toma essa decisão, você está rejeitando alguma outra coisa. Entendeu? Rejeitando alguma outra coisa. Então, faça o seu tempo para servir a Deus, o seu tempo para estudo, o seu tempo para a família, o seu tempo para o descanso, para o seu lazer. Faça o seu tempo. Pelo amor de Deus, nunca descanse menos de 8 horas por dia. Você precisa ter sono reparador. Essa rotina de dormir mal, de se alimentar mal, isso é possível por um dia, por 2, por um mês. Mas você esticando demais a corda dessa tenda, sabe que uma hora ela vai se arrebentar e você terá prejuízos irreparáveis. Então não morra em nome do dever. Entenda que você não vai conseguir solucionar os problemas do mundo inteiro sozinho. Então, não deixe que o dever lhe esmague. Tá bom? Coordene. Esse pastor dorme demais. Durmo. Eu faço as minhas gravações até 3 da manhã, 3h30. Durmo até 11h30, meio-dia, até 1 hora se eu preciso. Não estou devendo nada para ninguém, graças a Deus. Fale mal, mas fale de mim. Entendeu? Mas tenha sono reparador, coordene o seu tempo, descanse. Não deixe o dever lhe matar. Tá bom? Não deixe o dever lhe sufocar. E o quarto gigante da alma de um líder, aqui está, é o amor. É o amor. Se os três, o medo, a autoimagem e o dever sufocam, entulham caminhos, fecham portas, o amor abre portas. Quem poderia abrir todas as portas é o gigante amor. Mas raramente alguém o utiliza. Porque amar é algo que acontece, amar não é algo que acontece do dia para a noite. Tá? Amar não é algo que acontece do dia para a noite. Não, mas eu acredito em amor à primeira vista. Amém, eu também acredito. Mas o amor ele é uma construção, até porque nós já aprendemos que amor ele não é sentimento. Existem sentimentos que acompanham o amor.
Mas o amor, ele é uma decisão. Então, do dia para a noite é capaz de você se apaixonar. Mas coma 1 quilo de sal junto. Que aí você vai ver os defeitos, porque ninguém é perfeito. Vai conhecer as imperfeições. Você entende por que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, paciente, bondoso? Porque se você não tiver a decisão de conviver, a decisão de amar, você logo chutará o pau da barraca. Eu não quero saber mais dele. Por isso que eu estou dizendo que amar não acontece do dia para a noite. Amor é construído ao longo do tempo. Ele é decisivo. É quando você ama mesmo estando triste, mesmo ofendido e machucado, mesmo que errou com você, mas você diz eu amo. Já pensou se Deus deixasse de nos amar cada vez que nós o entristecemos com os nossos pecados? Mas mesmo assim Ele nos ama. Então, entenda que o amor é construído do dia para a noite. Então, juntando isso aqui com a psicologia pastoral da terceira aula, não espere muito das pessoas, você será frustrado, você será decepcionado. Não deixe que o gigante amor lhe mate, não morra por amor. Até porque quem deveria morrer por amor já morreu, tá? Cristo. Então, o amor é importante, ele abre portas. Mas você precisa entender que antes de amar qualquer outra pessoa, ame você mesmo. Ame você. Porque o mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Se você não tiver amor por você, por quem você teria amor? Então, ame você. Cuide de você, de sua mente. Cuide do seu coração. Cuide da sua alma, do seu espírito. Cuide de suas finanças, de suas emoções. Cuide de você. E assim você estará sadio, saudável para tratar com os outros. Ame o seu próximo como a você mesmo. E que o amor abra portas na sua vida. E não sirva para fechar portas. Tá? Inclusive, fechando as portas para você mesmo, te trazendo sofrimentos. Aquele que precisava sofrer por amor, já se entregou a ponto de morrer. God bless you.